Oi, aqui é o coach Bruno Giuliani da Abra Coaching e bem-vindo a mais um vídeo sobre as nossas técnicas de coaching. E a gente está trabalhando técnicas para mudar pensamentos limitantes, técnicas que expandam a mentalidade do seu cliente, que consigam transformar coisas impossíveis em coisas possíveis para ele, porque a nossa mente é o que fala o que pode, o que não dá para fazer e tudo isso. E hoje eu quero te falar sobre o que eu considero ser uma das técnicas mais bonitas do coaching, que é a ressignificação. Ressignificação que pode ser feita de diversas formas. É uma técnica que não é exclusiva do coaching, ela vem de várias terapias, ela vem da programação neurolinguística também. Ressignificação pode ser feito, você pode dar novos significados para um mesmo fato. Agora sim, o mesmo fato pode ser visto por diferentes pontos de vista, diferentes ângulos. Um positivo e um negativo, um melhor, um pior. Diferente da outra técnica, que se você quiser voltar ali e assistir, que é o reenquadramento você não distorce nada, você simplesmente muda o ponto de vista. Esse não, você tira do foco de um lado, você põe no outro. Esse não, você realmente começa a alterar a realidade através da mudança do ponto de vista. Tá? Então vamos lá comigo que eu vou te começar a dar exemplos de ressignificação. Ressignificação do presente, do passado e do futuro. Olha só, às vezes tem uma pessoa que ela tem um jeito que você não gosta, tá? Vamos lá, você tem um chefe que ele é muito brabo, que ele grita com você, ou então que ele xinga, ou que ele faz algum tipo de grosseria. E você já está cansado desse chefe. Eu já atendi muito executivo assim, que fala, olha, não estou mais aguentando. E de repente essa pessoa começou a perceber, ele está fazendo isso, e ela, ele faz isso porque ele não gosta de mim. É só com você que ele faz isso? Não, ele é assim com todo mundo. Tem alguém que ele não faz isso? Sim, tiveram algumas pessoas que ele não fazia isso. Como é que estão essas pessoas? O que elas têm de diferente? Olha, a maioria delas não trabalha mais na empresa, foram demitidos por ele. Ah, então pelo que você está me falando aí, a que conclusão você pode chegar? Ele grita mais, ele berra, ele se exalta às vezes com as pessoas que ele sabe que aguenta, as pessoas que ele quer que melhorem, que ele quer, então é o jeito dele. Olha que interessante, a pessoa chegou com um ponto de vista, olha, ele berra porque ele não gosta de mim, e saiu com outro, não, olha só, ele berra com quem, na verdade, ele gosta, com quem ele quer ajudar. De repente, então, a próxima vez que esse chefe berrar com ela, em vez dela ficar, nossa, que babaca, ele não gosta de mim, ela fala, que bom que ele tá assim, berrando, né? Porque quer dizer que ele tá querendo que eu seja melhor. Então, isso aí é um diálogo bem interessante que pode estar acontecendo sobre um fato do presente, ok? E a ressignificação, você vai fazendo essas perguntas e começando a ver outros significados para um mesmo fato. Agora, tem um tipo de ressignificação que é feita em relação ao passado. E aí, muita gente fala, Bruno, o coach não mexe com o passado. Mas, olha, se eu separar, teoricamente, qualquer coisa que ajude uma pessoa a expandir a consciência, a ele começar a estar presente para fatos que ele não estava antes, isso é coaching, ok? E que, baseado nesses novos fatos que ele descubra, ele consiga tomar ações diferentes, isso é coaching. Então, sim, senhor, você pode ir como coach, muitas vezes no passado, e usar uma técnica mais terapêutica, se isso for, então, ajudar o seu cliente a se desbloquear. Agora, quando você for fazer isso, pede licença para o seu cliente, pede permissão para ele, tá? Você pode, inclusive, explicar que tipo de técnica, que tipo de dinâmica você vai fazer. Tenha bom senso. Além de ter bom senso, seja elegante quando você for fazer isso, tá? Não é você querendo forçar o ponto de vista, e a gente vai ver que podem acontecer pontos de vista. Então, e essa ressignificação pode acontecer de dois jeitos. O coach pode sugerir um novo significado, baseado na própria experiência dele, sendo um pouco menos de coaching nisso, e a pessoa pode aceitar ou não. E o coach também pode extrair isso do seu cliente. Olha só, por exemplo,
teve uma vez que eu ajudei uma pessoa a ter uma profunda ressignificação. Ela veio com para mim, e o caso dela não, na verdade dele, ele era um pastor. E era um pastor que falou assim para mim: Bruno, olha, eu tenho mestrado em teologia. Eu estudo, eu tenho pós-graduação, eu já fiz curso fora do Brasil em 2, 3 lugares. Eu pego carta da minha esposa de 6 em 6 meses, escrita à mão, atestando que eu sou um bom marido, dos meus filhos que eu sou um bom pai. E vira e mexe, tá? A liderança da nossa comunidade manda um cara sem absolutamente nenhum, que não está ao meu nível intelectual, para me ensinar alguma coisa. Eu não consigo, às vezes eu nem vou, e se eu vou, eu não consigo aprender nada com essas pessoas, porque não faz o menor sentido. Eu só estou aqui trabalhando junto com você porque eu vi o seu currículo e vi que você tinha uma série de coisas assim fantásticas e que então eu respeito. Aí eu falei para ele assim: nossa, que interessante! Quer dizer, então, que se aparecesse um jovem barbudo, de mais ou menos 33 anos, vestindo uma túnica esquisita, que era um carpinteiro, e falasse assim: filho, tem algumas coisas que eu quero te ensinar, você ia virar as costas para esse cara? Né? Então, isso aí foi uma pergunta que eu fiz, só que era uma pergunta retórica, né? Só que na hora que eu fiz a pergunta, você vê assim, no fundo do olho do pastor, a crença fazendo assim, desmantelando essa crença de eu só consigo aprender com quem tem mais escolaridade ou mais titularidade acadêmica que eu. Ele viu que muito provavelmente ao longo da vida ele perdeu uma humildade de aprender, que é justamente aquilo que ele pregava. E você vê que às vezes isso aí foi uma espécie de uma bala de prata que você dá, que muda o significado do mesmo evento. Então agora, um cara sem ter o nível intelectual dele, ensinando alguma coisa para ele, tem um novo significado. Tá? Ele pode agora entrar de xícara vazia e humilde, porque ele sabe que tudo que ele acredita, tudo que ele prega é baseado na humildade. Mas umas dessas podem ser, por exemplo, eu tenho alguns exemplos bem legais de ressignificações poderosas, e eu quero que você aprenda isso, porque uma ressignificação dessa bem feita pode mudar completamente a vida de uma pessoa, mas muda por incrível mesmo a vida. Então eu tenho um coach que é um amigo meu que eu admiro, fico feliz, ele tem uma energia maravilhosa, é chamado Kleber Rodrigues, ele é do Rio de Janeiro, eu sou aqui de Niterói. Já tive o privilégio de estar perto dele várias vezes, ele me contou, e eu conto esse caso dele. Ele tinha que desenvolver uma líder, e na verdade essa mulher não era líder ainda, ela era excelente tecnicamente, mas ela tinha zero de habilidade com pessoas. E aí que entrou, o Kleber foi contratado pela empresa para desenvolvê-la, para ajudar ela a ter esse potencial, então, de liderar uma equipe, que era a intenção da empresa para ela. Mas ela virou então para o Kleber e falou assim, logo na primeira conversa dela: olha, se nosso objetivo aqui é fazer com que eu goste das pessoas e as pessoas gostem de mim, desiste, porque, nossa, as pessoas não gostam de mim, isso é de nascença. Nem minha mãe gostava de mim. E aí o Kleber virou, né? E normalmente o coach, ele não vai, né, fazer aquelas perguntas de investigação, porque fala que não é terapia. Mas o coach traz uma perspectiva altamente limitante como essa, e que já falou desiste do trabalho. Muitas vezes você pode sim ir, mais uma vez, numa abordagem terapêutica. Só que eu falei, não é abordagem terapêutica. Ele simplesmente falou assim: tá, cara, de onde você tirou essa ideia? Tá, que a sua mãe não gosta de mim e tal. Aí ela chegou e contou: olha, o Kleber é um cara muito simpático, ele desenvolve intimidade e confiança muito rápido para as pessoas, ele ganha isso e a mulher confiou nele, começou a gostar dele, olha só, para você ver, né? E aí, ela chegou: olha, como eu gostei de você, eu vou te contar, e porque a gente está aqui num ambiente confidencial, eu vou contar. Então a gente fala às vezes o milagre, eu até falei que é o Kleber, mas a gente não identifica a pessoa, nem a empresa. E ela chegou e falou: olha,
Antes de eu nascer, eu cheguei a ter um irmão que eu não conheci. Eu tive um irmão que eu não cheguei a conhecer. Ele faleceu com 4 anos de idade antes de eu morrer. E meu pai e minha mãe amavam muito o meu irmão. Meu irmão era a vida deles, só que ele faleceu com 4 aninhos. E eles queriam ter um outro filho, mas engravidaram e tal, só que em vez de nascer um outro menino, nasceu eu. E aí o meu pai se separou da minha mãe e a minha mãe me criou, sendo que eu ia encostar minha cabeça no colo dela, ela me empurrava. Então você vê, cara, é de nascença. As pessoas não gostam de mim de nascença e nem minha mãe gostava de mim. E o Kleber ouviu aquela história, ficou quietinho, continuou depois fazendo um trabalho com outra abordagem de coach que ele tinha, mas quando ele chegou no final da conversa para ela, ele falou assim, olha, você me permite colocar a minha opinião sobre esse fato que aconteceu aí na sua vida, da sua mãe? Ela, não, pois não, né? Eu fico aqui me perguntando, o Kleber falou assim, a dificuldade da sua mãe de esconder o amor que ela tinha por você. Porque quando ela se permitiu mostrar todo o amor dela por uma criança, olha o que aconteceu. Então eu fico imaginando a sua mãe querendo te proteger do destino e ao mesmo tempo se proteger para caso o destino chegasse para você, ela não passar de novo, porque ela não ia aguentar outra porrada dessa. Sua mãe ainda é viva? Não, não é, mas só que nessa... só dele fazer esse comentário, essa pergunta, colou. Já começou a rolar um reprocessamento mental, né, nessa mulher, que começou a fazer o quê? Voltar e refazer o filme dela. Em vez de chegar assim, e no sofá, quando ela era criança, ia deitar a cabeça no colo da mãe, a mãe como se fosse, putz, que desgraçada, e empurrasse, não, falava o seguinte, ela via a mãe com dor, né, falando, eu não posso me apegar para proteger ela e a mim, e cada cena da vida ela foi reescrevendo e ela rejuvenesceu 5 anos. Quando uma pessoa, esse tipo de processamento acontece, olha, eu arrepio todo, sabe? As unhas ficam mais brilhantes, os olhos ficam mais brilhantes, o cabelo fica mais brilhante, a pele fica mais viva. E é isso, cara, que acontece. Então, isso aí foi... Ela podia não ter aceito a ressignificação e não é para o Kleber ficar... Não seria para ele ter ficado insistindo nessa, tá? Pode aceitar ou não, no caso não funcionou, mas você vê que uma ressignificação bem feita muda a história de vida de uma pessoa. Mudou a minha. Olha só, eu vou contar o meu caso pessoal de ressignificação e como que o meu coach me ajudou. Eu quem sabe conhece a minha história, sabe que eu perdi mais de R$1 milhão na Bolsa de Valores em 2009. E isso acabou gerando a demissão da empresa do meu pai. E o que acontece, né? E eu fiquei assim, cara, foram 14 anos para que eu não tinha ainda mal conseguido juntar esse milhão. Ou seja, eu na verdade perdi tudo que eu tinha juntado, né? Por sorte, eu tinha 1 milhão para perder, né? Eu não fiquei com menos 1 milhão, eu voltei para o zero. Só que aquilo é o seguinte, nossa, eu fiquei minha vida toda, vou ter que recomeçar tudo isso. E agora sem o bom emprego, perdi a confiança da minha família, da minha esposa, financeira, absolutamente tudo. Minha autoestima foi lá para baixo. E tudo que eu ficava falando é o seguinte, cara, eu não tenho dinheiro para comprar isso para minha filha e eu perdi 1 milhão. Eu quero fazer esse curso, né, que custa R$3 mil, eu não tenho R$3 mil para pagar esse curso e eu perdi 1 milhão. Tudo era e eu perdi 1 milhão. Ah, se eu tivesse tal. Então, enquanto aquilo estava ali, era como se eu estivesse carregando uma mochila de pedras com uma âncora e correntes amarradas. Em tudo que eu fizesse, eu estava com aquele 1 milhão que eu perdi junto ali. Até que teve um momento que meu coach virou para mim e falou, Bruno, se você pudesse voltar um momento atrás e reescrever a sua história, que dia seria esse? Aí eu, pô, que interessante. Talvez então o dia que eu perdi, né? Aí eu pensei assim, o que teria acontecido? Eu falei assim, não, se eu não tivesse apostado tudo aquele dia, eu ia apostar tudo em outro dia, eu ia perder do mesmo jeito. Então acho que eu vou voltar para o dia que eu comecei a ganhar.
Porque antes eu sempre tive a vida toda regrada, dona de 14 anos, sem ser um apostador agressivo de opções na Bolsa de Valores. E aquele dia o mosquitinho da ganância me picou. De repente, se aquele dia não tivesse acontecido, aí o que teria acontecido então se você não fizesse? Olha, eu ia ter, em vez de apostado dinheiro para ganhar na Bolsa, eu ia ter pego um empréstimo para comprar o imóvel que eu queria, e eu ia estar, então, pagando as parcelas disso, do empréstimo, voltando aí na minha rotina. Pô, só que quando isso aconteceu, eu já estava atuando como coach, e eu estaria, então, trabalhando na empresa do meu pai, miserável, do jeito que eu não gostava. Cara, eu ia voltar para hoje de manhã, dar mais um beijinho na cabeça da Laís, porque é o seguinte, tudo aquilo que aconteceu tinha que acontecer. Senão, se eu não tivesse sido demitido da empresa do meu pai, talvez eu tivesse acomodado lá até agora e não estaria trabalhando como coach. Nesse momento, a mochila de pedra rasgou e as pedras caíram. As correntes saíram dos grilhões, a âncora enferrujou e ficou para trás. E eu estava leve para seguir adiante. Cara, foi uma semana, 10 dias depois que eu consegui o meu primeiro contrato de 57 mil reais como coach, atendendo 19 executivos a 3 mil reais. Coincidência ou não, cara, foi essa leveza que eu tenho certeza que me permitiu dar um passo mais rápido, dar um passo a mais, ser mais ousado, ser mais corajoso, e saiu da minha cabeça completamente. Além disso, eu comecei a honrar essa história e dividir para todo mundo. Perdeu 1 milhão, essa vergonha passou a ser a lição mais cara que eu recebi. Então, o mesmo fato, eu perdi 1 milhão, tá perdido, tá? Mas agora, em vez de eu ver isso como um fato negativo, eu vejo isso como uma lição bem cara, né? Que eu aprendi, e isso virou quase que o carro-chefe da minha história. Eu tenho certeza que grande parte do meu sucesso como coach veio dessa história de como eu me reergui após perder 1 milhão. Né, trabalhando como coach. Olha que interessante. Eu quero contar mais uma história de ressignificação aqui para você, que é uma bem divertida. Eu estava numa sala de aula e eu perguntei para os alunos, olha, quem aqui tem um excelente exemplo de ressignificação para dar? E tinha um rapaz ali, numa turma em Blumenau, e ele falou assim, olha, eu não sei, Bruno, se você percebeu, se meus colegas de sala aqui perceberam, que eu tenho um dedo mocho, né? Eu tenho um dedo mal implantado aqui. Você via que quando ele apontou, ele tinha realmente o dedo meio defeituoso e tal. Tá? E ele falou, olha, quando eu era bem jovem, né? Tinha uns 20 e poucos anos, eu não lembro exatamente a idade. No dia do meu aniversário, eu trabalhava numa fábrica têxtil e eu me distraí e a máquina arrancou o meu dedo. Então a máquina esmagou um pedaço do dedo dele, arrancou, e ele foi para o hospital e teve o dedo ali meio enxertado. O pessoal com certeza fez o melhor que pôde, né? Dava para ver, o dedo dele era um pouco mais curto, é como se não tivesse essa parte aqui, uma reconstrução básica. E ele falou que ficou de licença. Quando ele estava entediado em casa por conta da licença, na cabeceira tinha um dicionário de inglês. E ele pegou esse dicionário de inglês e ele começou então a ler. E ele tomou gosto pelo inglês aquele dia lendo o dicionário de inglês. E se empolgou e continuou lendo. E se empolgou e entrou num curso de inglês. E começou a dar aula de inglês. E foi para fora do Brasil para aprender ainda mais. E voltou e ele montou a própria escola dele de inglês. A própria empresa de inglês para executivos, inglês corporativo. E que hoje ele, então, tinha um negócio e ele falou, nossa, então, quer dizer que o melhor presente de aniversário que eu ganhei na minha vida foi ter perdido o dedo naquela máquina. E quando eu já estava assim, arrepiado, para começar a bater palma, sabe, com os olhos marejados, me chega o cara do lado dele e manda o seguinte, puta que pariu. E o Lula, em vez de achar um dicionário de inglês, achou a Constituição, tá explicado, né? Nessa hora, é claro aí que rolou uma grande crise de riso geral. E eu mesmo, né, me sacudindo, me acabando de rir ali na sala de aula. Aí quando a gente recuperava o fôlego, cara, começava outra, né? Tivemos que interromper para ir para o coffee break. Mas esse é o poder, gente, das ressignificações. E a Fernanda tem uma aqui também, que a gente estava conversando, né, um pouco antes aqui, como é que é o uso da técnica da ressignificação. Fernanda, que é hoje
consultora de moda e estilo, né? Conta aí, Fernanda, como é que você, hoje, você ressignifica um fato esquisito que aconteceu? Eu sou engenheira de formação, eu trabalhava no mercado financeiro desde muito nova, era super bem sucedida, gostava do meu trabalho e planejei ter filho numa fase da carreira que eu achava que era, né, boa e tal. E aí engravidei, tudo certo, continuei trabalhando e tinha todo um planejamento para, depois que o neném nascesse, toda uma organização para voltar a trabalhar, já que eu gostava do meu trabalho, era bem sucedida, não tinha motivo nenhum para deixá-lo. Mas a minha filha, com 1 mês de vida, teve um problema de saúde e ficou 40 dias numa UTI. E depois disso, passou meses ainda em tratamento. E diante de um problema de saúde de filho, a gente não tem nem o que pensar, a gente simplesmente escolhe cuidar do filho. Então, eu queimei a minha ponte, digamos assim, com uma expressão que vocês usam. Eu pedi demissão e falei, não, minha prioridade nesse momento é cuidar da minha filha. E depois que ela ficou bem, eu senti a vontade de fazer alguma coisa, mas eu não era mais aquela executiva. E eu não conseguiria ser uma mãe realizada trabalhando a quantidade de horas que eu trabalhava. Então eu resolvia pegar uma paixão que era muito distante do que eu fazia, da minha formação, voltar a estudar, montar meu negócio. E hoje eu sou muito mais feliz porque eu consegui uma carreira com a minha família e eu acho que se isso não tivesse acontecido, eu não teria tido coragem de tomar essa decisão, de mudar, ou não teria sido tão fácil essa mudança. E transformei isso, na verdade, como uma coisa boa, como uma forma de me ver enxergar novas possibilidades. É interessante. Então você vê que às vezes é o quê? Uma fragilidade que acontece que você às vezes não tem explicação, não sabe o porquê, e ninguém quer ter um filho frágil ou doente, isso, mas pode ter sido. Então não é culpa sua, não é culpa do destino, não é para se cuidar. No final das contas, acabou que é Alice, né? Que hoje você tem muito mais chance de ficar muito mais perto com a Alice, graças a esse problema que a pequenininha passou recém-nascido. Eu acho que a gente tem 2 formas de enxergar, né? Ficar se lamentando, olha, aconteceu isso e aí por isso. Ou enxergar como o lado bom da história. É claro que na hora que você está passando pelo problema nunca é bom. Mas depois que passa, tentar tirar o melhor da história. E realmente para mim foi uma mudança de chave, uma mudança de cabeça, de prioridade. Né? Aprender a priorizar o que realmente importa. Então, gente, olha só. É isso. Deixa aí embaixo uma ressignificação que você sabe que você tem. Fala aí alguma lambança que você fez ou que alguém fez pra você, algum tipo de arrependimento, alguma coisa onde você pode, de repente, se achar uma vítima. Ou então que você realmente não foi uma vítima, foi protagonista, mas avacalhou, que nem eu. Eu não fui uma vítima, eu mesmo avacalhei a minha vida. No caso da Fernanda, não. Já foi o destino. Outras pessoas que possam, talvez até mesmo com falecimento e essa parte. Enquanto você ficar preso no passado, tá? Ou então até mesmo com alguma coisa no presente que não está te ajudando, isso com certeza é uma perspectiva limitante que está na sua cabeça e a gente tem como encontrar um outro ponto de vista. Posta aí o seu problema, que eu, outros coaches, a gente vai ajudar você a encontrar um novo significado para essa mesma coisa que possa te deixar mais confortável.